Meio-dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Queres, há mais de 60 anos, fazendo parte da vida da nossa gente. E Geração Hyundai, sempre à frente por você. Olá, Santa Catarina registra 1.170 casos de coronavírus e 42 mortes. FECAM pede que o governo reposicione a estratégia de saúde nesta crise de Covid-19. Sérgio Moro anuncia a saída do Ministério de Justiça e Segurança Pública. Mesmo com a flexibilização do isolamento social, muitos comerciantes ainda optam por manter as portas fechadas. Hoje tem música por aqui, é o Band Live, que logo mais apresenta o show, a live do sertanejo Felipe Araújo. E claro que você vai curtir aqui coladinho com a gente na TV BV, né? Então daqui a pouco eu te trago mais detalhes, porque tá começando o seu Meio-dia Catarina. Em pronunciamento da noite desta quinta-feira, o governador Carlos Moisés atualizou os casos do coronavírus no estado. O governador confirmou 1.170 casos de coronavírus em Santa Catarina, distribuídos em 104 municípios, e 42 mortes distribuídas em 26 cidades. Carlos Moisés ainda voltou a dizer que os cuidados para evitar a transmissão do vírus continuam, mesmo com o retorno de alguns setores econômicos. O lema "Fique em casa", ele ainda continua de pé. Saia se preciso for. A observância dessas normas são indispensáveis para que as atividades continuem funcionando. O governador do estado destacou a retomada de algumas atividades e circulação de pessoas, mesmo com todas as medidas de prevenção que ainda não estão aptas para que essas pessoas possam permanecer nestes locais, que são as pessoas do grupo de risco. Essas atividades que retomam com rigorosas normas de convivência com a Covid-19, elas não estão aptas a receber diabéticos, hipertensos, pessoas que têm asma, que têm bronquite, indivíduos acima de 60 anos, gestantes, fumantes, os que fizeram recente tratamento contra o câncer, os imunodeprimidos, os doentes renais, os transplantados e os portadores de HIV, que entram também ali na faixa dos imunodeprimidos. Então, nós temos que seguir essas orientações, que são orientações dos cientistas que pesquisaram isso. É a ciência envolvida dizendo que essas pessoas, pela repetição, pelo comportamento da doença, quando encontra esse perfil de paciente, nos indica que elas são pessoas especiais, que precisam ter mais cuidado. O governo divulgou também o número de pessoas curadas da Covid-19 em Santa Catarina. O governo estimou que são 500 casos de pessoas curadas em todo o estado. No final desta manhã de sexta-feira, Sérgio Moro anunciou a saída do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tenho que preservar, né, a minha biografia, mas acima de tudo eu tenho que preservar o compromisso, que foi o compromisso que eu assumi inicialmente com o próprio presidente, que nós seríamos aí firmes no combate à corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. E um pressuposto necessário para isso, né, é que nós temos que garantir aí o respeito à lei, a própria autonomia da Polícia Federal contra interferências políticas. Certo, o presidente indica, ele tem essa competência, ele indica o diretor-geral, mas ele assumiu um compromisso comigo inicial de que seria uma escolha técnica, que eu faria essa escolha, e o trabalho vem sendo realizado. Poderia ser alterado o diretor-geral, desde que eu tivesse uma causa consistente. Não tendo uma causa consistente e percebendo que essa interferência política pode levar a relações impróprias entre o diretor-geral, entre os superintendentes, com o presidente da República, é algo que realmente eu não posso concordar. De todo modo, eu agradeço ao presidente da República a nomeação que me foi feita.
atrás. Acho que nós tínhamos um compromisso e eu fui fiel a esse compromisso. Né? Acho que estou sendo fiel a esse compromisso no momento em que eu me encontro aqui dentro do Ministério da Justiça. Ou no futuro, né, eu vou começar a empacotar minhas coisas e vou providenciar aqui o meu encaminhamento da minha carta de demissão. Né? Eu, infelizmente, não tenho como persistir com o compromisso que assumi sem que eu tenha condições de trabalho, sem que eu tenha condições de preservar a autonomia da Polícia Federal para realizar os seus trabalhos, ou sendo forçado a sinalizar uma concordância com uma interferência política na Polícia Federal, cujos resultados são imprevisíveis. Aconteceu o que muitos não queriam, mas já imaginavam que poderia acontecer. Aqui comigo o comentarista político Roberto Azevedo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Karen. Boa tarde a quem nos assiste. Roberto vai fazer uma avaliação do impacto dessa decisão do Sérgio Moro, uma verdadeira bomba, né, Roberto? Certamente. É a bomba do governo Bolsonaro até agora, porque a gente tem que entender que Sérgio Moro tem luz própria. Ele não precisava do presidente da República, mas o presidente da República precisa dele para dar credibilidade ao governo. Tanto é que no anúncio da presença de Sérgio Moro no Ministério, ocorreram dois fatos. Primeiro, eu escrevi, como jornalista, que nada mais, nada menos ocorreria com Bolsonaro um dia o que acabou acontecendo hoje. Você não contrata, você não nomeia quem você não pode demitir. E segundo, a reação positiva dos mercados financeiros, que é isso que se espera agora, cara. Como é que vão se comportar os mercados? Até porque se especula que também Paulo Guedes da economia está balançando. E eles são fiéis depositários da confiança, não só do povo brasileiro, mas também do mundo internacional, né? O mais importante de tudo agora é você estabelecer a extensão dessa crise. É uma crise, ela está formada. Eu vou pegar só 2 pontos. O governador Carlos Moisés da Silva se manifestou em rede social agora há pouco, agradeceu a parceria com o ministro Sérgio Moro, até então o ministro Sérgio Moro, e disse que ele é bem-vindo a Santa Catarina, que é lamentável a saída dele do governo. Moisés, lembram-se, é criticado por ser do grupo político do presidente Jair Bolsonaro, mas não obedecer exatamente à cartilha do presidente. E também estou aqui com a manifestação do presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador Ricardo Resler, que diz que Sérgio Moro manteve a personalidade, a ética e a independência do juiz que ainda está dentro dele. Sérgio Moro foi 22 anos, por 22 anos foi juiz federal. Quer dizer, foi juiz, carreira de magistrado. Agora deixa. E ele deu um detalhe interessante, cara. Ele falou que quando ele aceitou o convite do presidente da República, ele só pediu uma coisa, uma pensão para a família, porque ele deixava 22 anos de carreira. Então, era importante nisso, né? Que ele estava formalizando um pedido agora contra a vontade. Ele não exonerou o diretor-geral da Polícia Federal, o Maurício Valeixo, mas o nome dele aparece no Diário Oficial. E também disse que não foi a pedida a saída. É uma crise que ainda nós temos que avaliar os componentes, mas foi muito triste para o governo de Jair Bolsonaro. Agora é esperar os próximos capítulos, Exatamente, né? Para ver na prática a consequência de tudo isso. São repercussões que virão, certamente. Com certeza. E você volta para comentar aqui claro, com a gente. Com certeza. Obrigada, Roberta. Até a próxima. Obrigada. Fazer uma pausa rapidinho no meio-dia, Catarina. Volto na sequência. Fica por aí, tá?